tenho aqui hoje, 11 de julho de 2012, a figura do Dr. Roberto Podval. Nós temos nome de guerra, né? Roberto Podval é nome de guerra, que é um competentíssimo advogado criminal em São Paulo e no Brasil inteiro. Tem ou teve das maiores causas criminais que passaram e passam por aqui. E é especializado em direito penal, como o Paulo Sérgio e mais uns Illuminati, não é? Os Illuminati. Um grupo muito fechado, muito aguerrido, muito brigador e muito amigo também, porque quando um é agredido, os outros se congregam em torno e viramos uma espécie de matilha de lobos uivando para a lua, não é? O Roberto Podval é um dos candidatos à presidência da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. É candidato com Marcos da Costa, que é vice-presidente, atual presidente em exercício da Ordem, Rosana Chiavassa, Alberto Zacarias Toron, a mais... Ricardo Sayeg. Ricardo Sayeg, são 4 candidatos? São 4 candidatos. São 4 candidatos. E... Kim comigo 5, né? Com Roberto 5, disputando, em princípio seriam 300 mil votos no estado de São Paulo. Na verdade, deve votar aí uns 140, 150 mil. Acho que até uns 180 é possível. 180 com essa disputa. Sendo otimista. Deve votar uns 180 mil. Uma parte grande sediada na capital e outra porção também grande no interior do estado. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer, meu caro Roberto Podval, é por qual razão você é candidato? Nós todos temos razões, não é? São várias as razões, Paulo. Eu queria dizer primeiro que é um prazer estar aqui com você. Ora, pois. Enfim, nesse bate-papo, na verdade, nessa conversa de amigos aqui, e não há um criminalista que não o tenha como um caminho, como um líder da classe, que sempre foi. É verdade, nós sempre somos e sempre fomos muito unidos, né? Por mais que se brigue, nós estamos... Eu tenho as minhas perebas, eu escondo bem, mas tenho, na expressão de Chico Buarque. Mas o fato é que sempre foi um representante importante da classe. Para nós, para quem vinha atrás, é isso, é uma profissão difícil, é dura, e é bom a gente não só se espelhar, mas na hora do sufoco saber que tem esse grupo que se junta assim como uma matilha e que por mais que se brigue individualmente, na hora que precisa, esse grupo é unido e batalha junto, e isso dá muito conforto, isso nos permite estar adiante, e espero que a nossa geração saiba fazer como a sua fez, para dar um pouco de amparo aos que vêm aí, porque é necessário. Mas enfim, por que a Ordem? Porque a Ordem estava muito apática e os advogados muito desprotegidos. Eu há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, nós montamos um grupo chamado MDA, Movimento em Defesa da Advocacia, que surge por conta de uma ausência da Ordem com relação aos problemas que a gente vinha enfrentando. E aqui até interessante, porque à época o ministro da Justiça é um grande criminalista, que era o Márcio. A Polícia Federal foi recriada e nós entendemos que ela, a partir da sua recriação, eles passam a verdade, com autorização judicial, mas também era pedido, e com o Ministério Público... Você acha que o Márcio é corresponsável por esse endurecimento? O Márcio foi corresponsável pela criação. Como toda criação, neste momento de criação, você se extrapola ao excesso. É como uma criança comendo chocolate sem nunca ter comido. E o Márcio não sei se não soube segurar, ou naquele momento não podia segurar. Por que não podia?
Talvez porque fizesse parte da recreação, porque talvez precisasse fortalecê-la para depois domá-la, vamos dizer assim. Não sei dizer. O que eu sei de fato... Ele criou um monstro e está sendo mordido pelo monstro. O fato precisava criar a Polícia Federal, e se criou, porque na época não tinha, você sabe bem, nós estávamos uma Polícia Federal sem valor, sem condições, sem absolutamente nada. Mas a gente foi para o outro extremo, que foi uma criação e um exagero. Diga-se de passagem, fortalecido pela magistratura, que absolutamente enfraquecida permitia ser, de certa maneira, utilizada pela Polícia Federal junto com o Ministério Público, e uma justiça fraca, porque se o judiciário fosse forte, isso não aconteceria. Mas como o judiciário vinha a reboque do que acontecia, dos acontecimentos que chegavam, nós acabamos, e aí pega um ou outro juiz um pouco mais afoito, né, que rasgava, para dizer o mínimo, que rasgava a Constituição, porque ela não deveria ser seguida. Dito isso em entrevista, foi essa conjuntura toda leva a abusos, e os advogados começaram a ser, eu diria, quase que perseguidos, né? Então nós tivemos busca e apreensão em escritórios de pessoas absolutamente sérias, competentes, importantes. Teve um episódio que me ligaram às 6 da manhã para dizer: a Polícia Federal está na porta do escritório que era de um homem ilustre nesse país. É impossível. E aí você não via nada do outro lado, quer dizer, não tinha reação e a ordem absolutamente apática. Aí nós montamos um grupo de advogados, basicamente sem nenhuma grande importância, era um grupo de advogados que se reuniu para começar a dizer não a isso tudo. Nós chegamos a fazer um projeto de lei, entregamos para o Michel Temer, o Marisa assinou comigo, proibindo busca e apreensão em escritório de advocacia quando o advogado não fosse investigado. Isso virou lei, e hoje nós temos uma legislação que proíbe esta busca e apreensão. Daí nós tivemos alguns encontros com o próprio Márcio, ministro, e vários advogados, e foi o representante da ordem, que é meu amigo, o Durso, com quem eu quero muito bem, quer dizer, é uma pessoa muito querida, mas uma certa apatia. Nunca foi um advogado de guerrilha, né? Nunca teve à frente, nunca combateu, e aí aquilo ia passando, e aí diante disso tudo a gente achou num determinado momento que tinha um espaço para ser preenchido, que precisávamos ter na ordem uma liderança que advogasse efetivamente, que fosse um advogado, que fosse combatido, que conhecia as dificuldades da ordem, essa coisa de ir para o balcão, de ir despachar com o juiz, de ter que soltar alguém, de ser maltratado, de ser, enfim, o que passa todos os dias todos os advogados. E isso foi o que nos levou, e me levou, e esse grupo, na verdade, a tentar buscar ordem. É um grupo novo, todas as pessoas, e a grande crítica que eu sofro é: você nunca foi da ordem e o seu grupo não tem experiência de ordem. E é verdade. É um grupo que nunca esteve na ordem, que não tem experiência de ordem. Você já montou a diretoria? Não, nós estamos ainda... A grande vantagem é que é um grupo muito amigo, muito unido, que está trabalhando. No momento nós vamos sentar e aí vamos ver quem é quem fica onde, quais As eleições são quando? Novembro. Novembro. Por enquanto é época pré-eleitoral. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 120 dias por aí. 120 dias. Como tem muitas chapas e a gente tem a expectativa de que num determinado momento isso possa ter uma união, porque todo mundo sabe que assim também a oposição não ganha, há uma perspectiva de união. Então está todo mundo conversando e esperando. Agora, também não me preocupa muito a união ou não, a chapa para ganhar ou não, porque também acho que ganhar por ganhar não vale a pena. Quer dizer, a ideia é ganhar se você puder fazer alguma coisa diferente do que está aí sendo feito. Entendeu? Você tem viajado muito? Eu tenho viajado no interior todo, muito. E é difícil, é uma eleição muito complicada, muito complexa e muito cara. Muito difícil. Não imaginava encontrar essa dificuldade toda, não. A ordem está há 9 anos com o mesmo grupo na liderança, e esse grupo trabalhou muito bem, diga-se de passagem, essa relação com o interior.
então pelo menos com as lideranças do interior. E as lideranças são muito presas à ordem. E em algumas cidades menores, elas têm uma força com a advocacia. Agora, a grande massa, e é o principal, talvez o mais complicado e o mais difícil, a grande massa, 70% dos advogados não sabem quem votar, provavelmente não sabe quem são os advogados que estão se candidatando e não tem o menor interesse nisso. Esse é o grande problema de todos nós, de qualquer candidato, é saber, você tem um reflexo um pouco da política nacional. As pessoas estão absolutamente desinteressadas na ordem, o que é um pecado, né? Enfraquece a ordem, enfraquece o próprio candidato, enfraquece a advocacia. Era de repensar um pouco por que as pessoas estão tão descrentes e tão apáticas com relação à ordem. Pois é. Eu estive dentro da casa, sou uma espécie de corcunda de Notre Dame, né? Às vezes eu digo que eu sou o fantasma da ópera, porque eu estou fora e ao mesmo tempo, em razão da minha antiguidade, eu estou dentro da casa, embaixo das mesas, perto das janelas, de vez em quando eu apareço por lá. E eu nunca perdi uma eleição enquanto candidato fui. Primeira vez em que eu fui candidato, eu fui o 5º colocado. Na segunda vez, já houve dificuldade, porque o candidato à presidência tinha menos voto que eu. Porque eu sempre tive uma comunicação muito fácil. Você vê que essa nossa mini estação de televisão, inclusive, quando é para produzir um resultado, ela produz o resultado bem analisável. Na última eleição que houve, eu me lembro, eu estava ali à porta da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Perto de mim havia um colega também antigo. A eleição estava começando e eu pus um papelzinho dobrado no bolsinho do casaco dele. E disse a ele: quando terminar a eleição, você vê quem ganhou. Eu pus o resultado no seu bolso. Eu errei aí por 250 votos. Então, a gente tem uma experiência muito grande nesse negócio de eleições. Eu achei que vocês iam se juntar às oposições, porque você tem voto, presidente Rosana Chiavazza é teimosa, obstinada, briguenta, guerreira, tem saúde, guerreira, simpática, guerreira, amiga nossa. Você, Rosana, Toronzinho, tem voto também. O Sayeg tem menos, porque ele estava muito fora desse circuito e para entrar num circuito estando absolutamente fora e não sendo criminalista, a tarefa é hercúlea. É verdade. Mas está junto com o Hermes, com o Pinto, que pois é, voto. Vai ter aí uns 5.000 votos. É o cálculo que eu faço. Se eu errar, eu erro por uns 300. Mas vai ter voto, não é? Acreditei que vocês iam se irmanar. O grande problema, talvez seja o problema de toda a política, na hora de se irmanar, a discussão é: e quem à frente? Não é? Então, como é que se faz? A gente tem alguns problemas ideológicos e esses são complicados, né? Então, por exemplo, nós temos um grupo completamente contra a abertura do mercado para os escritórios de fora, né? Toron tem um discurso, e aqui não estou criticando, mas o discurso dele, a posição dele é que deve seguir uma certa proporcionalidade de tratamento, uma certa reciprocidade de tratamento de fora aqui. O que é diferente, quer dizer, eu não acredito que, ainda que a Inglaterra nos dê um tratamento recíproco, que eu tenha lá o espaço que eles terão aqui. Um escritório que vem de lá para cá não tem, porque o escritório lá tem centenas e centenas de anos, e se não for assim ninguém entra na porta. Então não adianta a reciprocidade política no sentido de permitir o escritório. Não é isso, é cultural, é mais que isso.
Então, tem algumas posições, e aí pessoas e grupos que nos apoiam, apoiam por conta das ideias ali. Então, você tem isso. Depois tem, nós quisemos e temos interesse, eu não sei quanto isso é possível, mas a ideia era montar um grupo novo, porque eu acho que tem um espaço, tem um vácuo enorme de liderança política. A oposição, que sempre foi o Rui, abandona todos os seus, e eu me incluí ali porque sempre tive com ele, como tive com o Vitorino, e resolve estar fora do cenário. Maris, que sempre foi uma liderança de oposição, discute hoje sair junto com a oposição, o que para nós ideologicamente por mais que eu tenha contato e goste do Durso e da turma, porque no final somos todos advogados, então acabou essa eleição, né? Nos representa todos quem ganhar, mas não é possível. Eu tive 9 anos na oposição, não teria sentido, não teria, ideologicamente falando, não tem porquê. Então, e o Toron esteve na ordem durante os últimos 6 anos, e só não esteve o último porque foi tirado pelo Durso. Aí não entro no mérito da discussão ali entre eles, mas o fato é, ideologicamente também estaria lá, e só não está lá porque não deram a vaga, porque senão hoje ele estava lá. E eu, os últimos 9 anos, discutia com o Toron ideologicamente e positivamente, no sentido de dizer, mas não, é outro grupo, não tem porquê, não tem sentido, e ele defendia aquela posição. Porque não teve vaga, resolveu sair candidato. Então, fica uma coisa. Aí assim, agora vamos juntar para ganhar. E eu digo, mas para ganhar, para fazer o quê? Essa questão. Porque se não for para outra coisa, melhor não. Aí eu falei assim, não, então vamos montar um grupo, vamos nos solidificar enquanto grupo. Acho que a gente pode ganhar a eleição, ainda que dividido. Não acho que tenha. Eu não vejo essa insistência em dizer vamos montar 2 grupos, um contra, um a favor, porque senão todos perdemos. Acho que todos ganhamos, qualquer que seja o resultado. Vão ter vários grupos, é importante que tenha. E acho que faz parte da democracia, faz parte do interesse de trazer as pessoas para o interesse, de novo, na política de classe. Essa questão dos advogados estrangeiros, dos escritórios estrangeiros, eu tenho a sensação de que há uma enorme cisterna embaixo disso tudo e que a discussão é perfunctória, porque os alienígenas, os estrangeiros, descobriram, em primeiro lugar, que a educação no Brasil é um alto negócio. Há grupos estrangeiros, americanos inclusive, que adquiriram universidades nossas. O capital estrangeiro está ali permanentemente. Há escritórios grandes no Brasil também que tem aquilo que a gente pode chamar de adereço de moeda extravagante. Porque se você tem um escritório lidando com mercado de capitais, etc., direito tributário, importação, exportação, você precisa ter alguém que entenda disso. Nós temos, com certeza, consultores estrangeiros, com o traseiro sentado nos grandes escritórios de advocacia brasileiros. Se pode ou não pode é uma questão muito complicada, porque, por exemplo, advogados portugueses e advogados brasileiros em Portugal têm o regime de reciprocidade, segundo consta. A língua é a mesma, acordo ortográfico e quejandos. Nós admiramos terrivelmente José Saramago. Só o José Saramago mereceria que um advogado fosse advogar em Portugal, não é isso? Mas Portugal é uma coisa. A Itália tem algum negócio conosco também dentro desse regime de reciprocidade, mas é estultice um advogado brasileiro querer reciprocidade nos Estados Unidos, porque o Bar Association dá um peteleco no traseiro dele e joga pela janela. Então... E depois, Paulo, tem mais. Enquanto nós éramos o que éramos, ninguém queria estar aqui, né? Hoje que a Europa parou, que os Estados Unidos entram em crise, que o Brasil passa a ser
importante, há um interesse enorme na advocacia. A advocacia não é só mercantilismo, isso não é só dinheiro, isso não é abrir uma empresa aqui, vão abrir uma empresa aqui, vão receber os honorários por lá, diretamente, o que fica aqui é nada, e quando tiver ruim, fecham a porta aqui, vão para lá e acabou. E fica aqui, sem os grandes nacionais, porque foram dizimados pelos estrangeiros, e é o que vai acontecer, e quando não interessa mais eles vão embora e nós perdemos a cultura da advocacia. O Toronzinho é elástico nesse aspecto, ele acha que é possível. Ele se colocou de uma forma mais aberta, vamos dizer assim. Acho que talvez falta um pouco de uma conversa mais porque ele vem mais aqui concreta, também, eu vou perguntar se colocou com uma visão um pouco mais. Tanto é que nós tivemos uma discussão, no bom sentido, um artigo que ele fez, eu fiz outro. Mas não dá, eu acho que não é possível. Aqui, enquanto a gente puder segurar, tem que segurar, porque vai acontecer o que aconteceu com as grandes empresas de auditoria. Acabaram, só tem estrangeiro. E depois é falso pensar que, porque a ideia é, vem mais escritórios, então vão abrir o mercado, então tem mais pessoas para serem, mais advogados para serem contratados. O número de causas é a mesma, não tem espaço para mais advogados ser contratados, porque vão ter as mesmas causas sendo divididas por mais escritórios, não mudou. E a questão correspondente ao ensino do direito, você sabe que há 40 anos ou mais eu belisco o Ministério da Educação uma vez por mês, a saber o que acontece lá dentro. Inclusive, já espicacei o Ministério Público Federal, os companheiros que são extraordinários, devotados às grandes causas de repressão à criminalidade, mas aquilo lá é blindado. Eu não vejo um procurador da República bater as portas do Ministério da Educação e dizer: gente, o que acontece isso? Por que está acontecendo isso aqui? Vai se dizer: bom, Paulo Sérgio, você está trazendo esse negócio agora porque nós temos o Haddad, que é ex-ministro da Educação e é candidato à Prefeitura de São Paulo. Esse moço, para mim, nada é a mesma coisa. Eu quero dizer a você que há 40 anos eu brigo nesse negócio e nós tínhamos uma certa esperança com ele, sabe, quando ministro, e de repente chega a notícia de que só ele autorizou 260 faculdades de direito no país. Com o silêncio, convalescendo na palavra do Ministério Público. Você não vê um procurador da República dizendo como é que isto está acontecendo. Mas às vezes a ordem também tem sido um tanto quanto leniente. Acomodada. Leniente, a expressão é leniente. O Ofir, eu não gosto do Ofir. Isso não é segredo. Eu já posso gostar ou desgostar com extrema abertura. Não gosto dele, não. Eu creio que ele se colocou numa situação de censura à atividade advocatícia, inclusive se intrometendo nas causas dos outros. Eu conheço pouco. Não, eu conheço. Enquanto presidente da ordem, não estava à altura do cargo. Infelizmente, não esteve. Eu digo, filho, por que vocês aí no Conselho Federal não mastigam os escaninhos do Ministério da Educação a saber o que acontece aí? Porque não é possível que nós tenhamos 1.300 faculdades de direito com a ordem olhando. Aí se diria o seguinte: bem, mas nós temos um conselheiro lá que opina contra. Isso não é questão mais de opinar contra, é questão de mover uma ação adequada que o Conselho Federal da Ordem pode, a saber como as coisas estão lá nesse Ministério da Educação, que já perdeu toda a possibilidade de limpidez. E com a repressão parada, isto é que é extremamente curioso. O exame da ordem, eu costumo dizer, é um mal necessário, porque o certo, ela não tem muito cabimento alguém que faz 5 anos de faculdade precisar sair da faculdade e prestar um exame para saber se está apto. Infelizmente tem que fazer. Se tem que fazer porque os 5 anos não estão servindo para a finalidade, porque a finalidade é que todos saíssem servindo para o curso que fez. E acho até que você poderia, como em alguns países, uma vez formado,
você poderia começar no juizado de pequenas causas, nos primeiros anos, e aí você vai subindo, seja com o tempo, seja com a graduação, com título, com estudo, você poderia ir subindo para não sair da faculdade e ir para o Supremo sustentar ali sem preparo, sem experiência. Acho que os cabelos brancos contam. Agora, o fato é, todo mundo sabe quantos saem das faculdades, quantos prestam o concurso da ordem e qual o resultado final. E se você for eleito, você vai beliscar o Ministério da Educação? Eu acho que aqui, com toda certeza, olha, eu falo isso e eu sou um dos interessados em buscar o dinheiro das faculdades para poder, inclusive, fazer campanha, mas não me deram. Mas abertamente digo, não pode ser assim. As faculdades vão ter direito, e acho que é por aí que passava a história, o direito de colocar o aluno dentro da faculdade deve ser absolutamente proporcional com a quantidade dos alunos que saem aptos a advogar. A faculdade que passa 80%, 90% dos alunos no exame da ordem vai continuar colocando o número que coloca na entrada. As faculdades, porque são máquinas de ganhar dinheiro, se coloca 500 alunos na entrada, depois na saída de 500 você tem 300, vão prestar ordem, passam 3. Então diminui a entrada. Para você poder ganhar dinheiro ou mais dinheiro com isso, você vai ter que formar bem. Porque se o teu aluno não for apto a passar na ordem, é porque está fazendo mal. Se está fazendo mal, não tem direito de ter essa quantidade de pessoas. Porque presume-se que com uma quantidade pequena de alunos, você vai formar melhor. E aí, como você tem interesse que eles se formem bem, por uma questão econômica, se não fosse por mais nada, porque precisa sair da ordem, prestar o exame, e se a faculdade tiver um número grande de pessoas que passam, vai ter um número grande de pessoas que entram, e isso vai economicamente dar frutos à faculdade, talvez o ensino, se não por intenção de ensinar, mas até para ganhar dinheiro, eles vão ter que ensinar bem. Acho que esse é o caminho para você poder cobrar da faculdade, né? Porque hoje nada. Eu dei aula, já dei aula em algumas faculdades, algumas melhores e outras não tão boas. E parei porque é uma vergonha. Você olha aquilo e diz, mas vão sair daqui o quê? Vão se formar no quê? Estão gastando dinheiro que não tem. São pessoas gastando dinheiro que não tem, e que certamente aquele dinheiro guardado para qualquer coisa poderia dar para começar a vida, e elas gastam e vão sair de lá não sabendo, ou sabendo muito pouco, porque a faculdade não serviu para o fim que se presta. Aqui você atribui, por exemplo, a criação desses 260 cursos de direito no último reinado do ministro da Educação. A que você atribui isso? Imprudência? Negligência? Omissão dolosa? Cooperação atuante? Vamos lá. Tem que abrir a caixa preta, tem que saber. Obviamente você tem interesses econômicos dos grupos que estão aí, querem ganhar dinheiro e têm interesse em estar ali. Acho que tem. E por outro lado, você fala, bom, eu acho que melhor seria um curso técnico. Abrem uma quantidade enorme de cursos técnicos e formam pessoas técnicos. A gente precisa de tantos, né? E não tem. Essa coisa me desperta muito a curiosidade, sabe? Como existe essa cornucópia no Ministério da Educação com o silêncio da universalidade, da intelectualidade brasileira. Qual é o segredo? Qual é o mistério? Que inclusive gera uma atitude muito consolativa do procurador da República, com atribuições no local. Em Brasília você vê mensalão, operação não sei das quantas, esses nomes são repelentes. Mas há lá um monte de operações com nomes simbólicos. E não há uma operação com ou sem nome no sentido de ver qual é o abastardamento daquela coisa que está no centro de Brasília. Se você for eleito, você vai pegar isso a ferro e fogo. Você vai lá dentro, você vai querer saber se há algum crime sendo praticado lá diuturnamente.
Você vai saber A isso? gente vai Você cobrar. vai? Claro que o papel da ordem do Estado é muito menor do que na ordem federal, né? Mas é a maior seccional Mas do eu Brasil. acho que nós cobraríamos uma atitude da ordem federal em tudo, porque a ordem de São Paulo é a maior, mantém a ordem federal financeiramente, e a gente tem um valor muito pequeno nessa história toda, né? No final das contas, a ordem de São Paulo agora veio aí, vai chegar no final do ano, a gente vai ganhar um prédio, nova sede bonita, Prédio lindo, hein? lindo. Mas eu digo, vamos ganhar da ordem federal, não vamos ganhar nada de ninguém. Nós que esse dinheiro sai daqui, vai para lá e veio para a sede. Como é que é ganhar? A ordem federal vive às nossas custas, somos nós que pagamos a ordem federal, né? Então isso tem que mudar um pouco a nossa. É um escambo. É um escambo. E proporcionalmente acontece como acontece no Senado. Então a representatividade de São Paulo é nada. Aí se junta o pessoal de Norte e Nordeste, porque são talvez mais inteligentes e conseguem dali tirar uma unidade, e nós ficamos aqui isolados. São Paulo não tem força. Não tem força. Nós perdemos a oportunidade de fazer o presidente do Conselho Federal. Perdemos agora, nesse último triênio. Ou perdemos ou não quisemos ter a presidência por opções de natureza política. Mas eu acredito que o Conselho Federal, no qual nós temos inclusive 3 conselheiros, o Toron foi conselheiro federal da Ordem, e deixamos passar essa oportunidade. A Ordem tem legitimação para promover uma ação contra o MEC, a saber como estão as coisas. Eu estou esperando. Eu vou te falar, nem sei se precisa de uma ação. Se a Ordem, de forma séria e objetiva, for ali cobrar do Ministério da Justiça, capaz que tenham mudanças. É que não. Aí ficamos aqui discutindo o Rio São Francisco, por onde passa. Por Você onde faria passa. disso aí a sua bandeira de campanha? Eu acho que. Verificar o que há no Ministério da Educação para Educação. abertura de 200 e poucas faculdades de Direito em 2 anos? Não tenho nenhum problema em fazer. Acho Agora abriram 2 faculdades de Medicina em São José do Rio Preto. 2. Parede meia uma com a outra. Isso aí já é obra do mercadante. E até eu escrevi uma crônica meio satânica ou sádica, indagando como vão fazer com os defuntos, porque a faculdade demais para pouco defunto. São José do Rio Preto é uma cidade saudável, os gatos demoram a morrer, mesmo os mendigos vão ter que buscar defunto lá fora. É isso, é saber o que. A verdade é que hoje o fundo, você vê no mundo, nos Estados Unidos, você vai falar nas universidades, vivem com doações dos alunos, vivem entregando à sociedade alguma coisa, aí tem o esporte, ganha dinheiro, óbvio, mas tem mais do que isso, tem uma cultura do valor da universidade, do papel da universidade na sociedade, no time de basquete, no time de vôlei, em quem a representa, e depois o aluno que se forma volta dinheiro porque se sente Deixa eu dizer uma coisa à universidade. nós vamos ter que terminar a nossa entrevista aí, porque nós podemos produzir durante horas isso, mas o sistema externo não permite que nós vamos muito mais longe. Se você for eleito, eu vou cobrar isso de você. Terá o Eu vou cobrar uma atividade muito dura no Conselho Federal lá em Brasília e no próprio Ministério da Educação, porque aquilo não pode ficar permanentemente com essa sujeira que há 40 anos se acumula. Paulo, mais do que cobrar, se eu for eleito eu vou te chamar e falar assim, ó, vem cá, me ajuda aqui, vamos lá juntos. Eu já tentei fazer sozinho, mas vai fazer com a verão. Vai fazer com a ordem. Vai fazer com a ordem, mas faremos. Eu posso beliscar o traseiro dos ministros, inclusive do moço Haddad. Não se diga que é agora que eu faço isso. Ele deve estar com o traseiro doente faz tempo. Porque eu belisco ele. Faremos juntos, mas fará com o apoio da ordem. Fará com o apoio da entidade. Sem o apoio da ordem também. Se você for eleito, você vai ter que fazer isso. Porque nós vamos andar de braços dados, nós dois. Aliás, essa questão eu estou perguntando a todos. Vou perguntar a Toron, vou
perguntar a Rosana, não é? Precisamos resolver isso de uma vez. E infelizmente nós estamos terminando a nossa entrevista. Olha, foi um prazer enorme e eu ficaria aqui com você o dia batendo papo. É um prazer reencontrá-lo. Estava com saudade já. Pois então, né? Nós vamos nos ver mais vezes. Vai ser tá bom? Com muito gosto. Ótimo, obrigado. Viu? Ora, pois.